Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Vai uma montanha. 2 dispositivos digitais. Agora, Band News Manaus. 8h22, 8h22 na capital amazonense, já no ar Band News Manaus desta terça-feira, 22 de setembro de 2020. Muito bom dia a você que sintoniza os 93.7, que sintoniza também a nossa programação pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, ou ainda a nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br, e a nossa live pelo Facebook. É isso mesmo, não fique aí sem saber do que está acontecendo no Brasil e no mundo, na sua capital, no nosso estado do Amazonas e na região norte do país. Sintonize Band News Difusora FM com muita informação para você. Ainda em férias, Arthur Coelho, quem me ajuda nas manchetes durante esta semana, Daniel Jordano. Bom dia. Bom dia, Samara Souza. Bom dia a você, ouvinte da 93.7. Essa é a sua Band News Difusora FM. Lembrando também da sua participação conosco no 993519370. E também você pode conferir as reportagens e também ouvir a rádio pelo bandnewsdifusora.com.br. Vamos que vamos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Band News Manaus desta terça-feira, 22 de setembro de 2020. Deve sair hoje, nesta terça-feira, o resultado da licitação para contratar a empresa responsável pelas obras de pavimentação do lote C da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia. A gente tem esse destaque com Cindy Lopes. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, anuncia o asfaltamento de um trecho de 52 quilômetros da BR-319, que interliga Porto Velho, capital de Rondônia, a Manaus. A medida foi confirmada em videoconferência nesta segunda-feira, que tratou sobre a recuperação da rodovia com os governadores de Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas. O resultado da licitação para contratar a empresa responsável pelas obras de pavimentação sai nesta terça-feira. A previsão é que os serviços comecem em 2021, após a elaboração dos projetos básico e executivo pela empresa vencedora. Chega a 131.920 o número de casos confirmados de coronavírus no Amazonas. São 47.559 casos em Manaus e 84.321 casos no interior do estado. Os números constam no boletim diário da Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde, divulgado ontem. Conforme o boletim, foram confirmados 4 óbitos por complicações da Covid-19, elevando para 3.964 o total de mortes aqui no estado. Mais de 1 milhão de pessoas foram infectadas pela Covid-19 no Pará. Tauane Costa tem as informações. Uma pesquisa revela que o Pará possui mais de 1 milhão de contaminados pelo coronavírus. Os dados foram divulgados ontem e fazem parte da segunda fase da pesquisa epidemiológica sobre o coronavírus, realizada pela Universidade do Estado do Pará. A pesquisa estima que 1.280.000 pessoas já foram contaminadas no estado. A maioria do sexo feminino, parda com baixa escolaridade e integrante das classes C, D e E. Apesar disso, a pesquisa revela que o nível de contágio no estado é estável e com tendência de queda. O Pará registra mais de 221 mil infectados com a Covid-19 e 6.477 óbitos. Informações de Brasília chegando com João Pedro Melo. A Comissão de Relações Exteriores retomou as atividades semipresenciais com a sabatina de diversos indicados para assumir embaixadas do Brasil. Os 32 já foram aprovados por meio de votação secreta e devem ser submetidos agora ao plenário da Casa, que deve analisar esses nomes nos próximos dias. Vale destacar que uma parte dos senadores compareceu ao plenário da comissão, enquanto outra parte participou de forma remota. Em outro ponto, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, deve comparecer à comissão na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, para dar explicações sobre a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, a Roraima. Política, com Rosiane Carvalho. 8h26, 8h26 na capital amazonense. Nossa colunista de política de todas as manhãs, Rosiane Carvalho, já com a gente. Bom dia, Rose.
Bom dia, Samara. Bom dia para os nossos ouvintes da Band News Difusora. Hoje a gente começa nosso quadro de política falando do programa Exclusiva, que vai ao ar todas as segundas-feiras a partir das 16h. O quadro Exclusiva de ontem iria entrevistar o promotor Alberto Nascimento, escolhido para ser o novo Procurador-Geral de Justiça do Amazonas. Às 15h34, às 3h34 da tarde de ontem, meia hora antes do programa, a assessoria do Ministério Público Estadual informou que o promotor não iria comparecer à entrevista por causa de problemas de saúde e precisou de atendimento médico em uma clínica. Mas o assunto permaneceu em pauta. Você e a âncora Thaís Gama entrevistaram o sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Tiago Jacaúna. Ele falou sobre a importância das ações do Ministério Público e a gente tem um trecho desta entrevista e vamos conferir agora, daqui a pouco a gente fala a respeito. Qual é a importância para a sociedade de um Ministério Público de fato independente e de fato atuante em relação ao momento que nós vivemos, tanto no Brasil quanto no estado do Amazonas? A gente pode pensar no Ministério Público a partir de dois momentos. O primeiro momento é antes de 1988, né, ou seja, antes da nossa Constituição, e depois da nossa Constituição. Então, dessa atual Constituição. Né? Então, antes de 1988, o papel do Ministério Público era quase que exclusivamente o papel de acusador no processo penal. E isso muda bastante após a Constituição de 1988, porque o Ministério Público deixou de ser somente um acusador no processo penal e passou a ser constitucional e legalmente encarregado da defesa do interesse público no Brasil. Então, o Ministério Público é aquela nossa aliança entre a sociedade civil e a esfera da justiça, a nossa primeira aliança, digamos assim, né? Porque ele representa o interesse público da sociedade civil. Então, quando a gente pensa no Ministério Público em todas as suas engrenagens, a gente começa a vê-lo como uma instituição muito grande, como de fato é o nosso país, e se a gente for olhar o nosso estado também, é um estado muito grande. Então, como o Ministério Público possui essa relação muito próxima e representa os interesses da sociedade civil junto ao Poder Judiciário, então existe uma dificuldade do próprio Ministério Público, porque ele é defrontado aí com os mais variados tipos de sociedade civil e responde pelos mais variados e diferentes temas que cada contexto no qual ele está inserido, ele representa. Rose, qual a sua avaliação a respeito deste assunto? Aliás, parabéns ao Tiago Jacaúna, muito boa entrevista, pude acompanhar ontem pelas redes sociais, parabéns aí, a gente enfim conseguiu um entrevistado ainda para tocar sobre o assunto, já que o titular do Ministério Público não pôde, né? Eu acho que discutir a função do Ministério Público, sobretudo aqui para a gente, no estado do Amazonas, ela é fundamental, é muito importante, e nesse espaço que a Band News reserva e preserva, que é o espaço exclusivo, né, uma hora de entrevista, a abertura, a possibilidade que os entrevistados possam discorrer sobre o que pensam a respeito de todos esses assuntos que a gente levanta no exclusivo, ele é uma conquista da sociedade e eu parabenizo, inclusive, a emissora por dar esse espaço e esse espaço de tantas vozes já passaram nesse um ano de programa. Ontem o tema era o Ministério Público do Estado do Amazonas, repito, um dos mais importantes para todos nós, para a sociedade. Infelizmente, a gente não pôde contar com uma voz do Ministério Público, e agora a voz que vai assumir a chefia, né? O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público é o chefe do Ministério Público. Aconteceu aí esse mal súbito, muito pertinho do início do programa, e a gente conseguiu recompor com uma voz muito qualificada, que é do sociólogo, o professor Tiago Jacaúna, como você falou, explicou muito bem a importância dessa instituição para o Estado, para o país, mas para o Estado, para a democracia e aos contextos nacionais e o nosso contexto local, né, de uma imagem muito ruim do Ministério Público do Estado do Amazonas, e isso repetido em várias vozes, né, a voz recente aí do pré-candidato a prefeito, mas que foi governador por 4 vezes, prefeito 3 vezes de Manaus, que é o Amazonino Mendes. A voz do próprio prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, também fez críticas duras que o Ministério Público não tem moral para fazer denúncia. E o Serafim Corrêa, um deputado estadual,
de uma linha mais equilibrada, mas que recentemente também fez críticas duríssimas em relação ao Ministério Público, acusando um de seus membros de ser advogado de governador, alguém que deveria fiscalizar. Então, é esse o contexto que o novo Procurador-Geral de Justiça, o Alberto Nascimento, a quem a gente estima e deseja melhoras e que dentro em breve possa aceitar nosso convite de entrevista, já restabelecido da sua saúde, esse é o contexto que ele assume essa instituição. Um grande desafio perante a situação do Amazonas, que vem em recorrentes situações de denúncias relacionadas à corrupção, no âmbito da investigação federal, no âmbito do Ministério Público Federal, e uma instituição que tem a sua fragilidade na avaliação já da sociedade, algo assim que a gente vê de várias vozes, dá uma impressão que poucas pessoas respeitam a importância do que deve ser o Ministério Público, né? A começar da necessidade de um debate até interno. Claro que a sociedade tem que participar, mas um debate até interno que a gente sente falta a respeito de como reapresentar e colocar novamente essa instituição a favor do funcionamento da defesa dos direitos da população, já que não há essa impressão nesse momento no senso comum. Bom, Samara, a gente conseguiu apurar também alguns bastidores, né? Que a gente perguntaria, claro, do PGJ ao vivo, para ver se é ou não, mas alguns bastidores eu consigo aqui com as minhas fontes de lá. O que a gente sabe é que já há reuniões de transição para assumir a nova chefia do Ministério Público. E nessas reuniões de transições estão participando alguns nomes que são colocados ali como favoritos para algumas vagas importantes. Por exemplo, o subprocurador de assuntos jurídicos. O PGJ tem ali seu braço direito, esquerdo, né, a sua equipe de direção que vai ajudar na administração. Então, o subprocurador de assuntos jurídicos, o nome cotado nesse momento, pelo que eu pude apurar com as minhas fontes, é o promotor Nicolau Libório. Ele funcionaria ali como uma espécie de chefia de gabinete de assessoramento jurídico do PGJ. Para os assuntos administrativos, que envolvem pagamentos de diárias, coordenação do trabalho de promotores do interior, concessão de benefícios também para os promotores e procuradores, o nome cotado é o Geber Mafra, o promotor Geber Mafra, né? E aí, Samara, algo muito interessante também que eu já consigo perceber. Você vê que não começou nem a eleição geral para a Prefeitura de Manaus, e lá no Ministério Público já há uma discussão, já há um sentimento aflorando em relação à próxima disputa interna, que não está longe, vai ser em fevereiro. Deve ser formada internamente uma votação para a formulação de uma lista sêxtupla para o Tribunal de Justiça do Amazonas. A disputa aí vai ser pela vaga do desembargador Djalma Martins, que deve se aposentar. Então, já há movimentações nesse sentido a partir desses nomes que estão cotados para assessoramento do novo PGJ. Por exemplo, o Geber Mafra, por ter um contato maior com promotores do interior, se de fato assumir essa promotoria aí, essa coordenação da Subprocuradoria de Assuntos Administrativos, ele pode ser o nome que já é cotado por esse novo grupo que se forma, né, se reforma, na verdade, para essa vaga que vai estar em disputa ali no Tribunal de Justiça do Amazonas. Isso é o que já está se movimentando no interior, o próprio internamente no Ministério Público. O próprio nome do novo PGJ, em fevereiro deve ter 6 meses, né, já na sua função de PGJ, acaba sendo sempre uma possibilidade de nome cotado para essa vaga de desembargador. Muitos promotores e procuradores almejam essa vaga. Não à toa, na última disputa, houve 12 nomes disputando aí essa possibilidade de virar desembargador do Tribunal de Justiça. Mas algo assim muito recente, né? A gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o promotor Fábio Monteiro, quando foi com muita sede ao pote, e o nome dele lá no Tribunal de Justiça foi rejeitado completamente, não recebeu nenhum voto de desembargador. A gente vai acompanhando todos os bastidores, vamos trazendo aqui as informações para os nossos ouvintes, mas também já em busca de remarcar essa entrevista e ouvir o novo Procurador-Geral de Justiça do Amazonas. Certo. Agora, Rose, a gente entra no nosso segundo assunto falando do Podemos. O site UOL destaca que a sede do Podemos em Manaus, que passou por uma rigorosa sanitização no dia 16,
para saber, ou melhor, para receber na convenção o pré-candidato do partido Amazonino Mendes na disputa pela prefeitura. Aos 80 anos, diabético e cardíaco, ele faz parte do grupo de risco sob a visão da pandemia da Covid-19. E aí, Rose, ganhando aí páginas nacionais, né? O UOL é um site nacional e que você destaca sobre este assunto. O UOL é o site mais acessado nacionalmente, né? Um site de maior audiência das medições que são feitas aí. Essa matéria foi feita por mim, Samara, para o site UOL, e a imprensa nacional, a mídia nacional, cobrindo a eleição municipal, claro que se interessa muito pelo fator que mais pode se destacar nessa eleição. E o fato de a gente ter uma pessoa aos 80 anos, grupo de risco, diante de todas essas mudanças políticas que ocorreram no país, ele se mantém na liderança da intenção de votos, já foi governador 4 vezes, como você destacou, 3 vezes prefeito de Manaus, e na liderança da intenção de votos, mesmo os manauaras tendo aí a opção de 11, então são 11 pré-candidatos, 11 com o Amazonino Mendes, né? Isso, evidentemente, acaba chamando a atenção do noticiário nacional, da cobertura nacional das eleições municipais. E aí, a gente tem a própria história do Amazonino Mendes, porque a maioria dos políticos, não todos os políticos, né? Que aí os caciques políticos do Amazonas são crias ali do ninho do ex-governador, do ex-prefeito Amazonino Mendes. E os outros nomes que surgem a partir daí já são também vindo de grupos desses caciques. Então, você vê que ele é a origem de tudo isso e hoje ressurge aí como nome de alternativa, como bem destacou o professor Marcelo Serafo, o nosso colunista também, nosso, de opinião aqui da Band News, mas destaca esse detalhe, né? Como é que pode, é incrível como ele sempre se reconfigura para novos cenários, e na opinião do Marcelo Serafo, que é colocado também nessa matéria, ele se alimenta da fragilidade de todas essas lideranças que surgiram após a vinda do Amazonino Mendes para a política, em 83, né, quando ele se elegeu a primeira vez prefeito de Manaus, mas que não conseguiram a marca que ele conseguiu perante o eleitorado, né? Tudo que se há de obras que definiram novos rumos para o estado do Amazonas está associado ao nome dele, né? Ele conseguiu fazer essa história aí. E aí, outro destaque dessa matéria é a própria origem política dele no berço do ex-governador Gilberto Mestrinho, quando foi governador em 83. Aqui a gente acompanha sempre esses relatos, né, de que quando ele assumiu em 83, ele fez uma meta política para o grupo dele, que o grupo dele administrasse o estado em Manaus por 2 décadas, né? E aí em seguida colocou o Amazonino, indicando ele como prefeito de Manaus. O Amazonino Mendes extrapolou todas as expectativas, porque de lá para cá, Samara, são quase 40 anos de disputas eleitorais vitoriosas, né? No voto, ele só perdeu 3 vezes, né? A última foi em 2018, quando ocorreu aí ele tentou a reeleição depois de 1 ano e 2 meses de mandato, mas foi derrotado aí por essa onda do novo, né? Representando aí aqui no Amazonas o apresentador de TV, que agora é governador, Wilson Lima. Então, mais no histórico dele, é um outro detalhe que me chamou a atenção também na apuração dessa matéria, algumas das derrotas, né, a maioria das derrotas foram molas propulsoras para recuperar o posto nas eleições seguintes. Em 82, ele venceu, em 92, melhor dizendo, ele venceu a eleição após ter o candidato dele derrotado na eleição anterior, né? O candidato apoiado por ele foi derrotado pelas máquinas, né, que se uniram contra ele. Ele vai e disputa a eleição em 92, enfrentando Arthur Vigílio, o candidato apoiado pelo Arthur Vigílio, que era prefeito, e o governador, então o governador Gilberto Mestrinho, e derrotou os dois e volta aí com muita força para o posto de poder. Em 2008 também aconteceu a mesma coisa, ele tinha sido derrotado em 2004 pelo Serafim Corrêa e o derrota em 2008, voltando, portanto, à Prefeitura de Manaus. Um outro dado que a gente destaca também o que ele conseguiu colocar na vida pública, né? De 87 a 2017, Samara, apenas as crias do Amazonino Mendes governaram esse estado, né? O revezamento aí a gente tem os nomes do Eduardo Braga, Omar Aziz e o ex-governador José Melo.
a avaliação que é feita pelo professor Afrânio Soares também para essa matéria é que os sucessores dele e o atual governo têm nomes envolvidos em investigações de operações da Polícia Federal. Isso tem tido um peso muito grande na atual conjuntura em relação aos eleitorados. Ele acha que tudo isso pesa em favor para que o nome dele ressurja aí com muita força para essa eleição. Ele aparece como líder, né, das pesquisas, mas muitas águas vão rolar ainda nesses 45 dias de campanha. Ele não está com uma equipe fraca, não. A equipe de marketing, jurídica dele é muito forte, já mostrou aí muita habilidade, né, com o que fez na disputa da eleição de 2018, onde eles entendiam que o Davi Almeida era o principal opositor, mas a força dos outsiders, a força do Novo, acabou derrotando o Amazonino Mendes, como derrotou vários outros nomes em 2018. Rosiane, o Daniel já está me olhando dizendo aqui, já chega, gente, chegamos ao tempo limite, mas qualquer novidade dentro do campo da política, claro, Rosiane Carvalho participa ao longo da nossa programação e todos os comentários completinhos amanhã no Band News Manaus. Rose, um bom dia para você, até amanhã. Bom dia também, Samara. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Faz uma montanha. 2 dispositivos digitais. Agora em Manaus, 8 horas 42 minutos, 8h42. Segundo bloco do Band News Manaus, eu, Daniel Jordani e Samara Souza por aqui, te atualizando com as principais notícias do dia. O preço do tradicional pão com tucumã e queijo coalho, nosso famoso x-caboquinho, pode pesar no bolso do amazonense, Samara e ouvintes. Pelo amor de Deus. Tá caro, hein? Os detalhes quem traz pra gente é a Gabriele Moura. Depois do salto no preço do arroz em todo o país, a população reclama agora do aumento no preço do quilo do tucumã. O fruto que abrilhanta o tradicional x-caboquinho está chegando a custar R$ 70 o quilo em algumas feiras de Manaus. Outros produtos, como o açaí e a castanha da Amazônia, usada no recheio de bolos e tapiocas, estão circulando normalmente, segundo feirantes. Como a gente costuma dizer, né? Tá tudo olho da cara, gente. Já pensou? Comprar um x-caboquinho simples, né? Pão com tucumã e queijo coalho, vai se tornar, assim, muito caro. Um item de luxo, né? Um item de luxo. Já pensou? Aqui no Largo, por exemplo, já é normal encontrar o x-caboquinho nessa região turística, né? De 12, 13 reais. Em alguns locais e estabelecimentos chega a 16. Imagina com esse aumento, né? Deus me livre. E setembro registra avanços positivos na sondagem da indústria. Fala, Tawane Costa. A Fundação Getúlio Vargas aponta avanço de 7,2 pontos no índice de confiança da indústria. O número é comparado com o período de agosto. Apesar das estatísticas nacionais, o Amazonas contribui com uma grande parcela dos dados. O Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o CIAN, afirma que há boas expectativas para o setor, mas diz que ainda vivemos um momento de incertezas. E a Polícia Federal no Tocantins deflagra hoje a Operação Tempos Modernos para desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes à licitação destinada à construção de estradas na região sul do estado. As investigações apontam um prejuízo de aproximadamente 3 milhões de reais aos cofres públicos. São cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreensão, 3 afastamentos de cargos públicos e outras medidas judiciais. O destaque agora de Brasília com Larissa Arantes. Serão realizadas nesta terça-feira assembleias dos trabalhadores dos Correios para definir se a categoria irá retornar ao trabalho. Ao todo, 36 sindicatos que fazem parte da Federação Nacional dos Trabalhadores já agendaram suas reuniões. As assembleias foram marcadas após o Tribunal Superior do Trabalho aprovar um reajuste de 2,6% para os funcionários e decidir que a greve não foi abusiva. A relatora do processo no TST, ministra Kátia Arruda, destacou o motivo de não considerar o movimento abusivo. É a primeira vez na história do Tribunal Superior do Trabalho que julgamos uma matéria em que a empresa praticamente retira todas as cláusulas e todos os direitos anteriormente existentes.
Então, também entendo pela não abusividade da greve. Band News. Tempo. 8 horas e 46 minutos. Sol, manhã de terça-feira ensolarada, mas entre nuvens. Esse sol de vez em quando entre muitas nuvens na capital amazonense. 27 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica de 30 graus. Mas que calor a gente observa neste momento. Quem acompanha a nossa live pela internet, o panorama vendo ali ao fundo a Ponte Rio Negro, o Rio Negro. E aí a região metropolitana de Manaus, o outro lado aí do rio. E a gente acompanha esse céu azul, mas desse outro lado aqui, a parte do Educandos, o céu está com muitas nuvens e deve ficar assim segundo a Climatempo. Temos a umidade do ar neste momento está em 84%. Sol entre muitas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. Pelo menos 13 milímetros estão previstos pela Climatempo para hoje em Manaus, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 32 graus. Seu caminho. Vamos ao trânsito da capital amazonense intenso. Continua intenso nas principais ruas e avenidas. Destaco aqui a Avenida Constantino Neri, sentido centro da cidade, no cruzamento com a Avenida Pedro Teixeira, trânsito ainda intenso, tem agentes de trânsito monitorando esta área da cidade e a gente observa retenção de semáforos justamente nesse cruzamento. Então, paciência e atenção, condutor, nesta área. Vamos para a zona norte da capital amazonense, Avenida Max Teixeira, sentido Torquato Tapajós, ou seja, sentido bairro Centro, próximo ao supermercado Ataque. Tem um trecho da via que foi interditado para a colocação da viga na parada de transferência do transporte coletivo. Acho que ainda faz parte aí de obras que estão sendo realizadas para o novo complexo viário desta área da cidade. Tem agentes de trânsito no local, essa interdição toda sinalizada, a gente observa aqui por fotos do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Então, siga com atenção e um pouco mais de paciência, condutor, nesta área da Zona Norte da capital amazonense. Rotatória do Coroado continua com um trânsito bem tenso para o horário. E o condutor que está na Avenida Cosme Ferreira continua enfrentando retenção para justamente acessar a rotatória do Coroado e, por consequência, uma forte retenção ainda na saída da Avenida das Torres, exatamente para a Cosme Ferreira. 8 horas 49 minutos, faltando 11 minutinhos para as 9 horas da manhã. Grupo de risco, número de grávidas infectadas pela Covid-19 ultrapassa os 280 registros no Amazonas. Quem tem essa informação nessa reportagem especial Band News é o Alex Ferreira. Eu solto aqui a vinheta. Reportagem especial Band News FM. As gestantes e mulheres no pós-parto devem ter um cuidado a mais para evitar contaminação pelo coronavírus. No Amazonas, a taxa de mortalidade entre mulheres grávidas é de 4%. São 12 mortes registradas. O número de gestantes contaminadas é de 284. Já entre as puérperas, que são mulheres que tiveram bebês há pouco tempo, há 95 contaminadas e 6 óbitos por complicações da Covid-19. Os números são da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS, divulgados no início deste mês. Com 6 meses de gestação, Natália Garcia, nome fictício, não pôde se afastar do trabalho por atuar na saúde e ser a única fonte de sustento da família. Eu trabalho diretamente com o paciente e não tem como fazer home office, porque é impossível. O que eu penso é mais cuidar da minha vida, da minha saúde e também desse ser que está dentro de mim. Uma professora que pediu para não ser identificada conta que antes do retorno das aulas foi ao médico e, mesmo grávida, ela foi orientada a retomar a atividade normalmente.
eu trabalho com muitos alunos. Ela falou pra mim, na verdade, sua vida mudou pra sempre, você estando grávida ou não. Então eu não estou dando nenhum atestado, nenhum afastamento. Você vai voltar normal para sua atividade. Para a representante da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a doutora Lia Cruz, entre os fatores que influenciam nos casos de coronavírus em grávidas está a falta de assistência. Nós tivemos também, por causa da pandemia, muitos serviços que ficaram sem oferecer o pré-natal adequadamente e também muitas mulheres que ficaram com medo de procurar o serviço de pré-natal, com medo só, entre aspas, do coronavírus, mas esquecendo dos outros cuidados de saúde que são obrigatórios de segmento no pré-natal. Ela fala dos perigos que as mulheres grávidas enfrentam durante o trabalho fora de casa. Principalmente um risco de maior exposição e maior infecção. Então as gestantes são classificadas como grupo de risco não por terem tanta diferença da evolução, apesar desses números da mortalidade, mas como uma forma de proteção social da mulher e do feto durante a gravidez. Para proteger as mulheres grávidas da contaminação pelo coronavírus, está em análise no Senado Federal o projeto de lei 3.932/2020, que determina o afastamento da gestante do trabalho presencial durante a pandemia, com duração até o dia 31 de dezembro. A proposta, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados, ainda não tem data prevista para análise no Senado. Então fica a dica, né? As mães, né? As futuras mamães que estão aí esperando seus bebês, fica a dica. A gente já tinha entrevistado um infectologista falando sobre isso. Elas não estão no grupo de risco, mas todo cuidado é pouco nessa hora. E é bom evitar, porque pode passar para o bebê, não tem jeito. Pode passar principalmente no momento de ter o bebê. Né? No momento, se for uma cirurgia, principalmente uma cesárea, pode ocorrer da mãe passar para o bebê. Então, elas entram assim, indiretamente nesse grupo de risco para que as pessoas tenham o maior cuidado possível e imaginável a essas futuras mamães. 8h53 e após o anúncio do ministro da Infraestrutura, o governo federal deve divulgar a contratação hoje da empresa de pavimentação que vai pavimentar um dos trechos da BR-319. Quem tem os detalhes é a Cindy Lopes. Nesta terça-feira sai o resultado da licitação para contratar a empresa responsável pelas obras de pavimentação do lote C da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia. O anúncio foi feito pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, durante videoconferência realizada nesta segunda-feira com os governadores do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Serão pavimentados os primeiros 52 quilômetros no trecho que vai do quilômetro 198 ao 250. Na reunião, o ministro reforçou que a rodovia é considerada prioridade nacional e será modelo de desenvolvimento sustentável. A gente quer fazer essa pavimentação. Por um lado, nós já estamos com os serviços de manutenção contratados para fazer com que a gente garanta a trafegabilidade, principalmente para o ano que vem, né, para aquele período de inverno. O ministro destacou ainda a importância da parceria com as lideranças regionais em ações de governança ambiental e fiscalização. Nós podemos fazer algo onde o balanço ambiental seja positivo e onde a gente preserve o entorno. Observe que a pavimentação, a terraplanagem, ela vai acontecer nas áreas que já estão degradadas. Não vamos acrescentar nada de novo, não vamos fazer novo desmatamento, nós vamos aproveitar aquilo que já existe, para que a gente garanta que a rodovia vai coexistir com a preservação do meio ambiente, com a preservação do entorno. O governador Wilson Lima destacou o otimismo do Estado com o avanço dos projetos. Agora, é preciso que a gente mantenha essa chama acesa, é preciso que as pessoas digam, né, não só aqui para o estado do Amazonas, para a região, mas que o Brasil possa entender por que nós queremos a BR-319. E não é só do ponto de vista econômico, não. Eu vejo muito mais pelo ponto de vista social, né, a garantia do direito de ir e vir do cidadão. Há 2 meses, o Ministério Público Federal pediu a suspensão do edital do governo que previa a pavimentação do trecho da BR-319. O principal motivo era a falta de estudos de impacto ambiental para o início das obras. A situação divide opiniões entre pesquisadores e ambientalistas devido às queimadas e desmatamentos no local. As obras no lote C incluem serviços de drenagem e recuperação de áreas degradadas, além de instalação de travesseiros
travessias aéreas e subterrâneas. A previsão é que os serviços comecem em 2021, após a elaboração dos projetos básico e executivo pela empresa vencedora da licitação. Com o licenciamento ambiental do trecho do meio concluído, a previsão é que até 2022 haja trabalho em toda a extensão da BR-319. É um sonho, né? É um sonho que pode ser realizado novamente, porque a gente já teve essa BR funcionando lá atrás, bem lá atrás. E aí ela se deteriorou com o tempo e com falta de manutenção. Mas agora o pensamento tem que ser mesmo redobrado, os cuidados devem ser realmente redobrados quanto à BR-319, e tudo indica pela fala do ministro de Infraestrutura do governo federal que isso será feito. Segundo ele, será possível fazer essa reabertura, essa pavimentação, pensando na sustentabilidade, pensando em tudo que está em volta da BR-319. É o que a gente espera, é o que a gente sonha, é o que a gente quer. Porque não adianta abrir por abrir, só pensando na economia, só pensando em fazer viagens, se o que está no meio dessa estrada, ao longo dessa estrada, pode sofrer, né, com esse desenvolvimento, em nome desse desenvolvimento, que são povos indígenas, que é a própria floresta, que são os animais. Então, tudo isso tem que ser pensado e repensado para fazer a pavimentação com muita responsabilidade e que venha, né, gente, porque a gente precisa, mas que haja, claro, fiscalização com todo esse planejamento que deve ser colocado em prática ainda nesse verão, com esse trecho que será anunciado hoje, essa empresa para licitação, e ainda neste verão serão será dado o start, né, o início das obras desse trecho da BR-319. 8h57. Tecnologia, com Morrison Lacerda e Maíra Gama. Hoje, na coluna de tecnologia, a gente traz uma novidade que deve chegar em breve para os usuários do WhatsApp, Morrison. Pois é, Maíra, é uma novidade que muita gente vem pedindo, vem reivindicando há algum tempo pro WhatsApp, né? E que, aliás, já está presente em vários outros aplicativos, inclusive concorrentes do WhatsApp, como o Telegram, que é a possibilidade de você se conectar, conectar a sua conta, né? Ou seja, você se conectar em diferentes aparelhos simultaneamente. Então, imagina que você se conecte ao WhatsApp no seu smartphone, como você faz tradicionalmente, mas que você possa fazer isso também no seu computador, por exemplo, ao mesmo tempo. Porque hoje, né, Maíra, na verdade o que acontece para quem usa, por exemplo, o WhatsApp Web, na verdade o WhatsApp Web ele faz um espelho, né, como se fosse um espelho da sua conexão do smartphone. A conexão primária, a conexão principal é aquela feita pelo smartphone. O que você tem no WhatsApp Web ou no aplicativo para desktop do WhatsApp, na verdade é como se fosse um espelho dessa conexão primária, né? Você não consegue se conectar exclusivamente, por exemplo, pelo computador, né? E aí o que o WhatsApp vai finalmente fazer é permitir que isso aconteça. Então imagina que você esteja sem bateria no seu smartphone, ainda assim você vai conseguir usar o WhatsApp no seu computador, por exemplo, e vice-versa, né? Você vai poder fazer essa conexão, esse acesso simultâneo de uma mesma conta em diferentes aparelhos. Diz a lenda que serão até 4 aparelhos simultâneos, mas isso ainda não está totalmente batido o martelo. O que está mais ou menos claro é que isso deve acontecer, Maíra, aí nas próximas 2 ou 3 semanas para começar a chegar aos usuários. E se você tem uma dúvida sobre esse ou outros assuntos relacionados à tecnologia, você pode mandar um e-mail para tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM em toda onda. Além de sintonizar a rádio mais veloz no seu dial, você pode ouvir a Band News FM na internet, enquanto navega, no computador, no seu smartphone ou em outra plataforma da web. 24 horas por dia, em qualquer lugar. Basta você sintonizar, clicar, teclar ou tocar a tela. A qualquer hora que você precisar de informação, aqui da cidade, do Brasil e do mundo. O trânsito, a previsão do tempo, os aeroportos, estradas, suas finanças, enfim, a cada 20 minutos, um jornal atualizado com âncoras e comentaristas sem comparação. Você não fica a ver navios sem notícias em nenhum momento do dia. Aconteça o que acontecer. Multimídia,
Band News FM. Notícias 24 horas ao alcance da sua mão. Pontualmente 9 horas da manhã em Manaus, 9 da manhã, certo seu relógio com a Band News Difusora. Lembrando, Samara e ouvintes, que a gente acompanha em rede, com a Rede Band News daqui a pouquinho, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. A gente está acompanhando e assim que começar, Samara, a gente vai... Sim. Vamos começar essa retransmissão em rede para toda em Manaus e também região, você na internet. Mas enquanto isso, a gente toca o noticiário atualizando as principais notícias do dia. 9 pessoas são indiciadas pela morte de policiais militares no município de Nova Olinda do Norte, no Amazonas. A informação é da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Entre elas está o presidente da Associação Nova Esperança do Rio Abacaxis, Natanael Campos da Silva, responsável pelas fiscalizações ilegais que ocasionaram na morte dos PMs. Os infratores irão responder por 8 crimes, entre eles organização e associação criminosa, duplo homicídio qualificado, usurpação de função pública e extração ilegal de madeira. A emboscada aconteceu no início de agosto, nas proximidades da comunidade Santo Antônio do Lira, nas margens do rio Abacaxis. 2 policiais foram assassinados e outros 2 baleados. E o cenário de contratações na capital amazonense deve registrar sinais de melhora nos próximos meses. E conta pra gente a Tawane Costa. Mesmo com o período de pandemia, o setor que mais cresceu no Amazonas foi a agropecuária, de acordo com a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, a CETEMP. Entre os demais setores, mais de 2.974 novas contratações foram contabilizadas no mês de julho pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A expectativa da CETEMP é que até dezembro o cenário de contratações apresente melhora e a taxa de desocupação registre queda. Um idoso de 61 anos é preso por estupro ocorrido em 2014. A vítima foi uma adolescente que, na época, tinha 15 anos. Segundo a Polícia Civil, o homem tinha um relacionamento com a tia da menor e, na ocasião do crime, ele entrou no banheiro, onde a adolescente estava tomando banho, e abusou sexualmente dela. O estupro resultou em uma gravidez. E destaque de Brasília chegando agora com João Pedro Melo. O Supremo Tribunal Federal fez uma audiência pública para debater o funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, a alocação de recursos e a situação das políticas públicas em matéria ambiental no Brasil. Existe a previsão de que os debates continuem ao longo dessa terça-feira, mesmo dia em que será transmitida a fala do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. A situação ocorre em meio a diversas queimadas que acometem diferentes regiões do país, mas principalmente o Pantanal, no centro-oeste do Brasil. O encontro foi conduzido pelo ministro Roberto Barroso e reuniu integrantes do Executivo, organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa, acadêmicos e empresários. Na abertura do encontro, Barroso afirmou que o ceticismo de uma parte da sociedade e o egoísmo são fatores que dificultam, e muito, o debate e a adoção de medidas contra o aquecimento global. Horas 4 minutos, 9h04 na capital amazonense. Agora sim a gente entra em rede com a Band News para justamente acompanhar o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU. Pelo primeiro, que é o discurso do presidente Jair Bolsonaro, o Brasil que sempre abre a Assembleia Geral da ONU, há 65 anos que o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, dos 75 anos que ela comemora nesta edição. Isso porque Oswaldo Aranha, que foi ministro das Relações Exteriores do Brasil no pós-guerra, teve um papel fundamental ali, principalmente em 48, na criação do Estado de Israel, na solução para a questão palestina, e o Brasil também foi o primeiro país a seguir as diretrizes da ONU e a reconhecer a existência desse organismo internacional. A própria existência dele, inclusive, também vai ser discutida nessa sessão de número 75. Um dos discursos que vai tratar da centralidade do papel da ONU é do presidente chinês Xi Jinping, que vai ser o quarto a falar hoje. Bem, por enquanto, as primeiras apresentações, neste momento quem está discursando é o secretário-geral que apresenta o relatório da ONU.
Bolsonaro discursa em instantes na Assembleia Geral e a gente vai acompanhar aqui pela Band News Difusora FM, em rede, com todas as praças do Brasil, acompanhando também o discurso do presidente. E o que eu acompanhei aí em rede nacional, em sites de notícia, é que ele deve voltar a ter como carro-chefe falar da Amazônia. E a gente vai acompanhar o que ele tem a dizer diante desse quadro de desmatamento, de queimadas, enfim, o que ele tem a dizer sobre a nossa Amazônia. 9h06, então dentro de instantes a gente acompanha na íntegra o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que discursa hoje na ONU. E especialistas alertam, enquanto isso a gente traz o programa para cá para falar de uma matéria onde requer muita atenção dentro de casa, principalmente com crianças. Especialistas alertam sobre os cuidados domésticos com as crianças nesse período de pandemia. Quem tem os detalhes é a Gabriele Moura. Reduz em 34% o número de atendimentos de crianças vítimas de quedas na rede de urgência e emergência do Estado, mas ainda assim é preciso manter o alerta. No primeiro semestre deste ano, 2.131 crianças foram atendidas vítimas de quedas na cidade. No mesmo período do ano passado, foram 3.272 ocorrências. A autônoma Charlene Marques conta que mesmo com cuidado redobrado, um piscar de olhos foi suficiente para que o filho de 2 anos tivesse um acidente em casa. Eu estava em casa, estava botando muito carapanã, eu coloquei o veneno e ele inalou esse veneno. Fomos pro quarto, tinha veneno no quarto também, aí liguei o ar-condicionado e o ventilador. Ele acordou com muita falta de ar, foi pro balão de oxigênio, aí fomos ao médico, ele não tá em perigo não. De janeiro a junho de 2020, foram registrados 7 óbitos por quedas em menores de 15 anos. Em igual período de 2019, foram 4 mortes. A pediatra Eriane Oliveira fala das medidas de segurança que devem ser adotadas conforme a faixa etária. As formas de evitar são ficar perto das crianças, o ambiente seguro, não deixar a criança ir brincar em altos fáceis de cair sem proteção, como as lajes, e os acidentes relativos a choques elétricos por causa de colocar os objetos metálicos nas tomadas. O acidente doméstico é uma das principais causas de morte de crianças de até 9 anos no Brasil, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Entre os acidentes mais frequentes estão quedas, afogamentos, intoxicações e queimaduras. Seu caminho. 9h08, 9h08, na capital amazonense. Avenida Max Teixeira, ainda próximo à Rua Francisco Queiroz, no Manoa. Interrupção do trânsito neste momento para a movimentação de viga do complexo viário do Manoa. Agentes de trânsito estão acompanhando, o serviço ainda permanece e a gente observa aqui pelo mapeamento trânsito com retenção nesta área onde está acontecendo esse serviço e essa interrupção momentânea. É justamente o cruzamento com a Francisco Queiroz e esse primeiro trecho também da Max Teixeira até a entrada e saída da Colônia Santo Antônio, cruzamento com a Rua São João. Então é o trecho mais crítico onde o trânsito está com forte retenção. E eu acredito que é justamente sobre esta situação que acontece neste momento, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana nos informando sobre essa interrupção momentânea no tráfego de veículos na Max Teixeira para a movimentação de viga do complexo viário do Manoa para dar continuidade às obras que estão sendo realizadas naquela área da cidade. Portanto, atenção e paciência, condutor, nesta área da cidade de Manaus. A gente ainda acompanhando o trânsito por aqui, melhorou bastante o trânsito na Avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro Centro, entre a Avenida Dona Otília e o Novo Israel. É sempre bem no começo do dia, até as 7h30 da manhã, por ali, o trânsito fica com forte retenção justamente nesse trecho. Aí, com o avançar das horas, essa retenção se desfaz e o trânsito volta à normalidade. A mesma situação eu observo aqui pelo mapeamento na estrada do Tarumã, onde volta a fluidez normal nesta área da zona oeste da capital amazonense. Estou feliz interagindo aqui com a gente, dizendo, Samara, que medo de ouvir o Bolsonaro. Mas vamos acompanhar, justamente para ver o que ele vai falar para a gente. Tomara que ele não fale abobrinha
Dá até medo de escutar o nosso presidente. Vamos lá acompanhar, a gente espera. Com certeza ele está com um discurso, vai ler com duas câmeras que ficam uma na direita, outra na esquerda, para ele não ficar ali no papel, enfim. Vamos acompanhar o discurso do presidente na abertura da ONU. Nesse momento continua o discurso do secretário-geral, que apresenta o relatório da ONU, e logo em seguida o presidente brasileiro Jair Bolsonaro faz o discurso e a gente vai acompanhando tudinho por aqui. Nosso ouvinte questionando aqui as obras, né? Samara, por que não faz essa interrupção à noite, fora do horário de pico? Bem, eu acho que hoje não deu. Com o avançar das obras, já que a prefeitura quer avançar com aquelas obras, eu acho que eles acharam de fazer essa interrupção momentânea para fazer essa movimentação dessa viga na obra do Complexo Viário do Manoa. Mas eles estavam realmente fazendo, né? Toda a movimentação e interrupção de trânsito está sendo feita à noite, madrugada, para retornar o trânsito pela manhã normalmente. Aí, para nossa surpresa, agora a gente tem essa movimentação de viga com a interrupção do trânsito. Então, paciência por enquanto, condutor. 9h12, aumentam as ocorrências de incêndios em Manaus. A reportagem é de Guilherme Guedes. Manaus registra neste mês de setembro mais de 30 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. No mês de agosto foram registradas pouco mais de 100 ocorrências. Já em julho foram cerca de 50. A maioria desses incidentes envolve incêndios em áreas de vegetação e em residências. Os dados revelam um aumento considerável de ocorrências a cada mês neste período do verão amazônico. Só no último final de semana foram 27 ocorrências, sendo 13 incêndios. O major do Corpo de Bombeiros, Janderson Lopes, explica que a principal causa de incêndios em residências é o mau uso das instalações elétricas. Ele alerta e orienta a população para evitar o tipo de incidente. Muitas delas motivadas pelo descuido do próprio habitante, das pessoas, com fiação elétrica, tendo em vista que muitas vezes as residências são feitas com uma fiação que fica um pouco exposta a áreas de temperatura mais elevada. Então, essa fiação exposta em contato com outra fiação acaba provocando curto-circuitos. Os incêndios em veículos também chamam a atenção. Na maioria das vezes, as panes elétricas e os curtos-circuitos são os responsáveis. As faíscas em contato com líquidos inflamáveis acabam gerando as chamas. O motorista Luiz Ferreira conta que recentemente houve um princípio de incêndio no carro dele, devido a uma pane elétrica. Eu tava chegando em casa, acabei de encostar o carro ali para atravessar, daí o carro começou a travar e pegar fogo ali por debaixo dos fios. Aí eu peguei e parei o carro, né? Daí o carro não ligava mais. Aí começou a travar tudo, aí disparou o alarme, né? Com o verão amazônico, o índice de desmatamentos e queimadas também aumentou. O Major Janderson diz que ao iniciar queimadas em um terreno, o fogo pode se propagar e se tornar um incêndio de grandes proporções. Ocorre que a vegetação, ela acaba se tornando mais seca e essa vegetação acaba se tornando mais propícia para a queima, que com o princípio de incêndio, muitas vezes provocado pela ação humana, acaba iniciando aquele incêndio e se propagando com facilidade. Em casos de emergências, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado através do 193. 9h14, o mercado de trabalho no Amazonas apresenta saldos positivos e tem boas expectativas até o fim do ano, dizem empresários e especialistas. Os detalhes na reportagem de Tawane Costa. Tentando se recuperar dos efeitos negativos da Covid-19, o mercado de trabalho vem apresentando melhora no Amazonas. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados registra que o estado fechou o mês de julho com um saldo de 2.974 novas contratações. Segundo o CAGED, é o primeiro desempenho positivo após a retomada das atividades. Mesmo com o período de pandemia, o setor que mais cresceu no Amazonas foi a agropecuária, de acordo com a Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo, a CETEMP. A secretária executiva da pasta, Neila Zdrak, destaca que o cenário de contratações vem aquecendo ao longo dos meses. A expectativa para até o fim do ano é positiva. Os destaques são para a indústria, comércio e construção civil, que obtiveram saldo positivo nas contratações, mesmo que todos os setores tenham interrompido o recrutamento. O resultado de julho evidencia um corte na curva negativa, passando para um momento de crescimento no número positivo de admissões, o que acena
para um período de aquecimento no mercado e retomada das contratações. Durante a pandemia, algumas empresas do Polo Industrial de Manaus não conseguiram manter os funcionários e tiveram que demitir quase 2.000 colaboradores. Apesar disso, o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, do CIAN, Wilson Périco, afirma que o setor vem apresentando melhora e tenta manter a produtividade das linhas. A atividade foi retomada no final de maio e começo de junho, as empresas estão trabalhando. Então, com relação à atividade econômica, a pandemia já não está afetando mais. E a gente espera que continue assim, que não haja a chamada segunda onda, que venha provocar novamente fechamento do comércio no restante do país, impactando novamente a indústria. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a relação entre o aumento das pessoas em busca de trabalho e a flexibilização do isolamento. Para o colunista e economista da Band News Difusora, Marcos Evangelista, a taxa de desocupação vem caindo, mas ele destaca que isso só terá um reflexo maior nos próximos meses. Nós temos expectativas muito boas no segmento de contratação, uma vez que as fábricas aí alavancaram suas produções para atender as demandas de final de ano. E essas empresas que estão contratando geralmente são as indústrias. E isso vai ser representado nos indicadores, possivelmente de janeiro e fevereiro, que vão demonstrar justamente esse aumento de número de vagas preenchidas. Em todo o país, mais de 1 milhão de pessoas estão à procura de emprego. 9h17, enquanto tem uns que têm medo de escutar Jair Bolsonaro, medo do que ele possa falar ou das besteiras, segundo o nosso ouvinte. Nosso outro ouvinte, final de telefone 1008, diz que prefere 1000 vezes escutar Jair Bolsonaro fazendo discurso do que Dilma Rousseff lá no passado. Enfim, fica aí o a favor e o contra, os nossos ouvintes se posicionando aqui através do nosso canal direto de comunicação, que é o nosso WhatsApp 993 51 9370. 993 51 9370. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo e segue a primeira temporada de perguntas e respostas do Sua Viagem desde a volta da coluna. Mande sua pergunta para suaviagem@bandnewsfm.com.br. Hoje eu vou viajar na viagem do Tiago, ouvinte da Band News FM São Paulo, que lá em março, antes da pandemia, estava apavorado com a alta do dólar e conseguiu convencer a filhota de 9 anos a trocar a Disney pela Amazônia e pedir dicas para a filhota não se arrepender da decisão. Muito bem, Tiago. Essa pergunta continua atual porque muitos ouvintes nos próximos meses vão se ver na situação de não poder viajar ao exterior, não só por causa desse dólar caro, mas porque as fronteiras estão fechadas e mesmo que abram, os seguros viagem ainda não cobrem hospitalização por Covid no exterior. Para uma viagem de uma semana à Amazônia, fique as 3 primeiras noites em Manaus. Você vai ter 2 dias inteiros livres para passear. No primeiro dia, visite as atrações do Centro Histórico, incluindo o Teatro Amazonas. No segundo dia, pegue um Uber para Ceasa, que fica longe, fica para lá da Zona Franca, e negocie um passeio fluvial privativo completo. Mesmo privativo, esse passeio vai custar menos que o ingresso para uma pessoa para um dia na Disney. Querendo chegar já com tudo acertadinho, procure no Facebook a página da cooperativa de barqueiros Solinegro, mistura de Solimões com negro, Solinegro. Esse passeio leva ao encontro das águas, depois continua ao Parque Jauaperi para ver Vitórias Régias, então segue até um flutuante para fazer interação com botos e encerra com um ritual indígena numa aldeia da Praia do Tupé. Para ficar ainda mais especial, tente negociar uma parada no Museu do Seringal Vila Paraíso, que reproduz uma propriedade rural no auge do ciclo da borracha. Complete esses dias de Manaus com um pacote de 3 noites num hotel de selva, repleto de experiências na floresta, e a viagem vai ser inesquecível. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Aqui, neste exato ponto do seu dial 93.7, você tem jornalismo de credibilidade, combativo, cidadão.
Notícias do Brasil e do mundo e aqui da região, atualizadas em jornais a cada 20 minutos. Começam amanhã as audiências. Donald Trump se envolve em mais uma polêmica. Traz uma pesquisa que tenho certeza interessa. Informação do tempo. Tem uma condição de tempo mais seco. Dos aeroportos, do trânsito. Band News. FM 93.7. Um time de âncoras e colunistas sem comparação no rádio. Não é o tribunal que está julgando de maneira inédita. O americano não é tão bonzinho assim. Chegando ao aeroporto de Valença, você pega um táxi. Imagine que você vai abrir a sua geladeira e a caixa de leite vai conversar com você. A memória está diretamente conectada com a atenção. As pessoas têm problema de dores nas costas. Uma criança se desenvolve melhor na companhia de outras. Para que desembolsar R$700? Você pode pagar uma parcelinha de apenas 10%. Aí você refogou tudo bem, aí você separa. Band News Difusora FM Manaus. Agora em Manaus, 9h21, 9h21, não perca seu compromisso, acerte seu relógio conosco. Lembrando também, Samara e ouvintes, que a gente convida os nossos ouvintes para participar conosco aqui, né? 99351-9370, 99351-9370 é o número da sua participação, da sua denúncia, do seu comentário, por que não também. 30 segundinhos em áudio ou então em mensagens de texto. Manda pra gente o que está acontecendo na sua comunidade, no seu município. Se você está no interior do Amazonas e ouvindo a gente pela internet, também pode mandar sua mensagem para cá. Enquanto isso, atualização do noticiário na manhã desta terça-feira. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o Sinteam, pede ao Supremo Tribunal Federal que o retorno das aulas seja suspenso no Amazonas. A categoria diz no documento que o retorno das aulas presenciais é totalmente ilegal e com o estado de calamidade pública no Amazonas, a situação jamais poderia ser admitida. O sindicato apresenta ainda que o retorno das atividades aumentou o número de professores infectados. Mais de 300 pacientes diagnosticados com a Covid-19 seguem internados nas redes pública e privada de saúde aqui do Amazonas. A informação da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS, divulgada ontem no Boletim Diário dos Casos da Doença. Entre os casos confirmados, há 302 pacientes internados. São 205 em leitos clínicos e 92 em UTI. Além disso, 5 estão internados na Sala Vermelha, uma estrutura voltada para assistência temporária para a estabilização de pacientes com quadros clínicos graves. A Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 5 toneladas de camarão no município de Ipixuna, na região nordeste do Pará. Isso no Pará, porque a gente tem um município de Ipixuna também aqui no Amazonas, mas isso aconteceu lá no Pará. Mais de 5 toneladas de camarão que foram apreendidas. E segundo a PRF, o material estava mal armazenado e não possuía nota fiscal. Segundo os policiais, o material foi descoberto devido ao forte cheiro de camarão no veículo. O motorista foi encaminhado para a delegacia de Ipixuna e deve responder por transporte de mercadoria sem nota fiscal. A carga foi levada para a Agência de Defesa Agropecuária. E um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, revela que a pandemia reduziu a renda dos brasileiros em mais de 20%, Samara e ouvintes. A média mensal passou de R$ 1.118 no primeiro trimestre para R$ 983 no segundo semestre. A cada classe social, a queda teve um impacto diferente. Os mais pobres tiveram redução de salários de 28% e os ricos de apenas 17%. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Está chegando a data de aposentadoria de Celso de Mello do Supremo. Novembro, né, gente? Um pouquinho mais de um mês. E aí os lobbies se intensificam para a indicação de um substituto no Supremo. Quem são os candidatos e quem está gastando mais bala aí nessa campanha, Mônica? Bom dia. Pois é, Megali, bom dia a todos. Pois é, falta pouco para a aposentadoria do decano Celso de Mello. Ele faz 75 anos, Megali, você estava falando da data exata, ele faz 75 anos no dia 1º de novembro e tem que sair no dia 1º de novembro. Ou seja, falta um pouquinho mais de um mês e essa proximidade aumentou o lobby para a indicação de um substituto dele no Supremo. O presidente Jair Bolsonaro, que é quem indica, né, o Senado aprova, mas o Bolsonaro indica, tem recebido parlamentares, religiosos, autoridades de outros poderes, associações de juízes,
todo mundo querendo emplacar um candidato. O pastor Silas Malafaia, por exemplo, ele quer emplacar o juiz William Douglas, que é um juiz de Niterói, concursado e autor de livros como As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. É um pregador, o perfil ideal, caso Bolsonaro cumpra, né, a promessa dele de nomear um magistrado terrivelmente evangélico, como ele já falou lá atrás, logo nessa primeira vaga, porque o Bolsonaro, como a gente sabe, vai ter 4 vagas no Supremo. Desculpe, ele vai ter 2 vagas no Supremo. Se ele for reeleito, ele teria 4 vagas no Supremo. Então, só nesse primeiro mandato, logo de cara, ele já tem 2 vagas. Juízes, associações de juízes, Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação dos Magistrados de Goiás, do Pará, do Distrito Federal, do Ceará, todo mundo já foi lá falar com o Bolsonaro, além de autoridades e de conversas que ele tem com senadores, que vão ter que aprovar esse nome, e no próprio Supremo Tribunal Federal em torno de um perfil, né? Agora, tem uma coisa aí que é curiosa e que dá um pouco da pista de quem pode ser indicado. O Bolsonaro, nessas conversas, em mais de uma conversa eu apurei, Megali, que ele diz o seguinte: eu vou nomear alguém técnico, etc. Ele não poderia nem falar diferente para as pessoas que vão lá, né? Ele fala, mas a pessoa tem que ser da minha confiança, tem que tomar cerveja comigo no fim de semana. Essa é uma característica fundamental para que o presidente nomeie o próximo ministro do STF. O que ele quer dizer? Claro que isso é simbólico, eventualmente a pessoa até vai tomar cerveja com ele no fim de semana no Palácio da Alvorada. Mas o que ele quer dizer é que ele vai indicar alguém próximo da extrema confiança dele. Então isso já descarta, por exemplo, esse juiz indicado pelo Malafaia. Isso já descarta um monte de nomes, né? E quem as pessoas têm apostado bastante no nome do Jorge Oliveira, o secretário-geral da presidência hoje. Enfim, a Mônica continua apurando e voltará certamente a esse assunto. Mônica, um beijo para você, até amanhã. Até amanhã. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira teríamos aí a participação de Orlando Câmara no nosso quadro X-Tudo Caboquinho, mas devido a essa expectativa da gente acompanhar o discurso do presidente Jair Bolsonaro, que vai defender ações na Amazônia, na ONU, a gente continua nessa expectativa e tivemos aí que remanejar a coluna do Orlando Câmara, o X-Tudo Caboquinho, mas volta na próxima terça-feira, é só você continuar acompanhando a nossa programação. E falando em X-Tudo Caboquinho, o preço do tradicional pão com tucumã e queijo coalho, que é o X-Tudo Caboquinho, pode aumentar. A reportagem é de Gabriele Moura. Depois do salto no preço do arroz em todo o país, a população reclama do aumento no preço do quilo do tucumã em Manaus. O fruto que abrilhanta o tradicional X-Caboquinho está chegando a custar R$ 70 o quilo. Em algumas feiras de Manaus, o jornalista Saulo Borges explica que sentiu no bolso o aumento do sanduíche. Eu posso dizer que eu sou meio viciado em tucumã, né? O preço do sanduíche vinha sendo R$ 7,50, né? Quando foi domingo passado agora, estava R$1 a mais, né? 8,50. E aí o atendente me falou, que o quilo do tucumã agora é R$ 70. Outros produtos como o açaí e a castanha da Amazônia, usada no recheio de bolos e tapiocas, estão circulando normalmente, segundo feirantes. A gerente de um café da manhã na zona centro-sul da cidade, Anne Nóbrega, diz que a saca do tucumã aumentou de R$ 35 para R$ 100. A gente já chegou a comprar até R$ 120 o quilo do tucumã. Né? Enquanto que na época, na safra, a gente consegue comprar aí de R$ 35, R$ 40 o quilo. O empresário Andreus Souza trabalha diretamente com a venda do fruto em Manaus e diz os fatores que podem ter gerado esse aumento, entre eles a entre-safra. A cada ano que passa, esse aumento é cada vez mais significativo, justamente porque o consumo aumenta, o extrativismo aumenta e a escassez aumenta do tucumã, o que torna ele ainda mais caro. Esse aumento é devido ao aumento do preço da matéria-prima no período da entre-safra, que dura
geralmente de setembro a janeiro, e o período da safra dura de fevereiro a agosto, todos os anos. O engenheiro agrônomo da Agência de Desenvolvimento Sustentável ADS, Haroldo Diógenes, conta que o tucumã é um fruto de culturas extrativistas e não há um controle sobre a produção nem o plantio da fruta. Quando a produção é escassa, ou seja, em pequena escala, a tendência é o preço subir. E com certeza é isso que se vem se observando hoje aqui no mercado consumidor aqui em Manaus. A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal, a SEMAC, diz que não faz esse tipo de acompanhamento e ainda presta apoio somente na parte estrutural e de funcionamento da feira. Patrick me chamando a atenção, Samara, tu chamou a coluna de X Tudo Caboquinho. É X Tudo, é isso? É X Caboquinho, oh meu Deus. Eu falei X tudo fica por conta da matéria da Gabriele Moura. Então é X Caboquinho. Aí ele lembrou que o Arthur tinha feito a mesma coisa e se tocou no ar. Eu digo, eu acho que eu falei errado. Aí quando saiu do ar, eu digo, eu acho que eu falei errado. Aí o Patrick realmente, Sabato, falou X tudo. É X Caboquinho com o nosso Orlando Câmara, que volta na próxima terça-feira. Seu caminho. A gente tem a participação do nosso ouvinte falando do trânsito na Zona Norte de Manaus, na Avenida Max Teixeira. Nosso ouvinte, final de telefone 8576. Bom dia, Band News. Ricardo Nascimento, aqui na Cidade Nova. Engarrafamento quilométrico aqui na Max Teixeira, emendando a Noel Núteos. Começa em frente ao ataque. O engarrafamento é sentido centro e vai até ao outro supermercado praticamente. Tá? Começa dentro do ali. Isso, tá vindo aqui, eu estou acompanhando. Tá? Mais ou menos uns 2 km de engarrafamento. Vai até ao DB, tá bom? Esse engarrafamento aqui na Max Teixeira e Noel Núteos, sentido centro. Terrível aqui essa obra aqui, interminável, e causando transtorno para todos os moradores aqui da Zona Norte, principalmente da Cidade Nova. Aí o nosso ouvinte, final de telefone 8576, passando por esse transtorno neste momento, enquanto a via interditada, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, de forma momentânea, mas já tem alguns minutos aí que a via foi interditada e continua. A gente observa realmente pelo mapeamento Band News esse trecho entre a Francisco Queiroz e a Rua São João, entrada e saída da colônia Santo Antônio, o trecho com forte retenção. Nosso ouvinte passou agora, aliás, está enfrentando essa retenção e faz esse desabafo. Então, enquanto durarem as obras nesta área da cidade, não tem jeito. Passei por lá nas férias, passei por esse trecho e vi o quanto está difícil. Não é fácil, ainda mais em horário de pico. No começo da manhã, no horário de meio-dia e também no fim da tarde. Nossa Senhora. E o que mais causa medo é justamente os condutores querem passar com velocidade. Metem o carro mesmo, não dão seta e é de qualquer jeito numa pista onde só passa um carro por vez. Então tem que ter atenção redobrada enquanto durarem essas obras. A previsão é de entregar essa obra no mês de novembro, em meados de novembro, na segunda quinzena de novembro. Então, até lá, muita paciência. Aí entrou o Orlando aqui para falar que eu confundi de novo. O nome do programa, Samara, é X Tudo Caboquinho. O nome do sanduíche é X Caboquinho. Então, pronto. Obrigado, Orlando. Orlando acompanhando a nossa programação. Eu tinha confundido tudo. Então, agora a gente desconfunde. X Tudo Caboquinho é o nome da nossa coluna de todas as terças-feiras com o nosso colunista Orlando Câmara. E o nome do sanduíche, que agora é patrimônio também aqui de Manaus, é X Caboquinho. É porque eu não tenho o costume de comer, gente. A caloria enorme. E sabe, mulher como tem que se manter esbelta, linda, maravilhosa, aí não come. Justamente... Eu não gosto também muito de tucumã, gente. Desculpa, o pessoal vai... Mas eu realmente não gosto, nunca tive o costume. Então, não costumo comer o X Caboquinho, que é o tucumã com queijo coalho. Ou para mim é com um ou com o outro. Os dois juntos não vai. A gente tem que manter a silhueta. Não tem jeito.
9h35, a gente fala de indústria na reportagem de Tawane Costa. A sondagem da indústria de setembro registra avanços positivos. O índice de confiança da indústria sinaliza o avanço de 7,2 pontos em relação ao número final de agosto para 105,9 pontos. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas, que divulgou a prévia da sondagem da indústria de setembro. Apesar das estatísticas nacionais, o Amazonas contribui com uma grande parcela dos dados. O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, do CIAM, Wilson Périco, afirma que há boas expectativas para o setor, mas diz que ainda vivemos um momento de incertezas. Existe sim um nível de otimismo muito grande, então a expectativa para esse final de ano é bastante positiva. O que nós temos que ver é depois, dentro dessa conjuntura toda de políticas que estão sendo revistas, discutidas, né? A reforma tributária, a reforma administrativa, o final dessa ajuda, a partir do ano que vem não tem nenhuma informação se vai ter algum tipo de ajuda, o que vai acontecer, e o desemprego continuar. Vamos aguardar e ver como é que vai ficar. Se o resultado se confirmar, esse é o maior índice desde janeiro de 2013, quando registrado 106,7 pontos. O colunista de economia da Band News Difusora, Marcos Evangelista, destaca que o crescimento da confiança faz parte da avaliação positiva dos empresários em relação aos próximos meses. Esse índice está atrelado à questão do movimento fabril. No momento que as fábricas começam a retomar suas produções, começam a recontratar e a receber os pedidos, né, dos grandes distribuidores, esse índice ele sobe. Nós estamos vivenciando em alguns segmentos um aquecimento natural de todo ano, que é justamente o último trimestre, onde algumas fábricas de alguns segmentos começam a produzir para a época do Natal. Aí sim, nós teremos aí uma retomada da economia. Para a prévia de setembro de 2020, foram consultadas 783 empresas. 9h37, 9h37 na capital amazonense, e a gente continua aguardando, ansiosos aqui, eu e mais os ouvintes da Band News, o discurso do presidente Jair Bolsonaro, onde a gente vai transmitir na íntegra, junto com a rede Band News, o discurso do presidente que abre o debate aí de líderes mundiais na ONU. Presidente que deve ter como carro-chefe no seu discurso falar sobre a Amazônia. Então a gente aguarda junto com a rede, ansiosos aí, o discurso do presidente. Nosso ouvinte aqui, tem um nosso ouvinte aqui que está revoltado. Eu já falei que eu só fiz repassar o que o nosso outro ouvinte tinha falado. Ele disse que tinha medo de escutar as abobrinhas do presidente. Aí o nosso ouvinte ficou revoltado, me chamou até de comunista. Não diga isso, gente, eu não sou comunista. Eu só repassei o que o nosso outro ouvinte tinha falado, que tinha medo de escutar o que o presidente. Enquanto isso, o nosso outro ouvinte também mandou mensagem dizendo que prefere escutar o presidente do que escutar os discursos da Dilma Rousseff lá no passado. Enfim, é a opinião do ouvinte, a gente só está repassando. Aí as pessoas que escutam a notícia pela metade, aí vem xingando a gente. Isso não partiu de mim, partiu do ouvinte, a gente só está repassando, tanto é que a gente torna esse espaço democrático, coloca o nosso WhatsApp para o nosso ouvinte participar, e a gente, na medida do possível, vai vendo aqui o que a gente pode ou não colocar no ar. E como a gente estava falando sobre discurso, e a gente falou sobre o discurso, o que disse um e o que disse outro. Mas eu não sou comunista, não sou direita, não sou esquerda, eu sou jornalista e estou aqui para enviar e falar de informações para você que está sintonizado na Band News Difusora FM. Recebo aqui o bom dia dos nossos ouvintes, trabalhadores da Manaus Luz. Bom dia, minha linda Samara. Manda um alô para os trabalhadores da Manaus Luz. Obrigada. Ele disse aqui, fica sempre bela. Eu acho que como eu falei do X-Caboquinho, que eu não como porque é uma bomba calórica, aí disse, eu acho que comendo ou não comendo, ele disse que eu fico sempre bela. Você não tem culpa. É verdade. Obrigada aí, o nosso ouvinte final de telefone 9002, acompanhando a nossa programação. E você fique à vontade, mande também a sua participação. Nosso espaço é democrático e a gente tenta, dentro do possível, responder todas as mensagens que chegam ao nosso canal direto de comunicação, que é o nosso WhatsApp. 993-51-9370. Ouvintes também participam pelo aplicativo Humano.
também participam pela nossa página na internet, a nossa live no Facebook. Tem ouvintes também que costumam mandar mensagens e você fique à vontade também de mandar a sua mensagem, que na medida do possível a gente vai passando aqui no ar as suas mensagens. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora 9 horas 41 minutos, 9h41 na capital do Amazonas. A gente vai direto à transmissão da rede Band News FM do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que então guardado, né, Samara e ouvintes, pelos nossos ouvintes. Então vamos lá, vamos acompanhar. O presidente começa a discursar a partir de agora. Da verdade para superar seus desafios. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano e, em primeiro lugar, quero lamentar cada morte ocorrida. Desde o princípio, alertei em meu país que tínhamos 2 problemas para resolver: o vírus e o desemprego, e que ambos deveriam ser tratados simultaneamente e com a mesma responsabilidade. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ao presidente coube envio de recursos e meios a todo o país. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da quase trouxeram o caos social ao país. Nosso governo, de forma implementou várias medidas econômicas que evitaram o mal maior. Concedeu auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000 para 65 milhões de pessoas. O maior programa de assistência aos mais pobres no Brasil e talvez um dos maiores do mundo. Destinou mais de $100 bilhões para ações de saúde, socorro a pequenas e microempresas, assim como compensou a perda de arrecadação dos estados e municípios. Assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Estimulou, ouvindo profissionais de saúde, o tratamento precoce da doença. Destinou $400 milhões para pesquisa, desenvolvimento e produção da vacina de Oxford no Brasil. Não faltaram nos hospitais os meios para atender aos pacientes de Covid. A pandemia deixa a grande lição de que não podemos depender apenas de umas poucas ações para a produção de insumos e meios essenciais para a nossa sobrevivência. Somente o insumo de produção de hidroxicloroquina sofreu um reajuste de 500% no início da pandemia. Nesta linha, o Brasil está aberto para o desenvolvimento de tecnologia de ponta e inovação. A exemplo da indústria 4.0, da inteligência artificial, nanotecnologia e da tecnologia 5G, com quaisquer parceiros que respeitem nossa soberania, prezem pela liberdade e pela proteção de dados. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado.
Nossos caminhoneiros marítimos, portuários e aeroviários mantiveram ativo todo o fluxo logístico para distribuição interna e exportação. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das 10 maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. Garantimos a segurança alimentar a 1/6 da população mundial, mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para pecuária e agricultura, números que nenhum outro país possui. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer, nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. Lembro que a região amazônica é maior que toda a Europa Ocidental. Daí a dificuldade de combater não só os focos de incêndio, mas também a extração ilegal de madeira e a biopirataria. Por isso, estamos ampliando e aperfeiçoando o emprego de tecnologias e aprimorando as operações interagências, contando, inclusive, com a participação das Forças Armadas. O nosso Pantanal, com área maior que muitos países europeus, assim como a Califórnia, sofre dos mesmos problemas. As grandes queimadas são consequências inevitáveis da alta temperatura local, somada ao acúmulo de massa orgânica em decomposição. A nossa preocupação com o meio ambiente vai além das nossas florestas. Nosso Programa Nacional de Combate ao Lixo no Mar, um dos primeiros a serem lançados no mundo, cria uma estratégia para os nossos 8.500 quilômetros de costa. Nessa linha, o Brasil se esforçou na COP25 em Madrid para regulamentar os artigos do Acordo de Paris que permitiriam o estabelecimento efetivo do mercado de carbono internacional. Infelizmente, fomos vencidos pelo protecionismo. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. O Brasil considera importante respeitar a liberdade de navegação estabelecida na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Entretanto, as regras de proteção ambiental devem ser respeitadas e os crimes devem ser apurados com agilidade, para que agressões como a ocorrida contra o Brasil não venham a atingir outros países. Não é só na preservação ambiental que o país se destaca. No campo humanitário e dos direitos humanos, o Brasil vem sendo referência internacional pelo compromisso e pela dedicação no apoio prestado aos refugiados venezuelanos, que chegam ao Brasil a partir da fronteira no estado de Roraima.
A Operação Acolhida, encabeçada pelo Ministério da Defesa, recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido à grave crise política e econômica gerada pela ditadura bolivariana. Com a participação de mais de 4 mil militares, a Força-Tarefa Logística Humanitária busca acolher, abrigar e interiorizar as famílias que chegam à fronteira. Como um membro fundador da ONU, o Brasil está comprometido com os princípios basilares da Carta das Nações Unidas: paz e segurança internacional, cooperação entre as nações, respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos. Nesse momento em que a organização completa 75 anos, temos a oportunidade de renovar nosso compromisso e fidelidade a esses ideais. A paz não pode estar dissociada da segurança. A cooperação entre os povos não pode estar dissociada da liberdade. O Brasil tem os princípios da paz, cooperação e prevalência dos direitos humanos inscritos em sua própria Constituição e, tradicionalmente, contribui, na prática, para a consecução desses objetivos. O Brasil já participou de mais de 50 operações de paz e missões similares, tendo contribuído com mais de 55 mil militares, policiais e civis, com participação marcante em Suez, Angola, Timor-Leste, Haiti, Líbano e Congo. O Brasil teve 2 militares premiadas pela ONU na missão da República Centro-Africana pelo trabalho contra a violência sexual. Seguimos comprometidos com a conclusão dos acordos comerciais firmados entre o Mercosul e a União Europeia e com a Associação Europeia de Livre Comércio. Esses acordos possuem importantes cláusulas que reforçam nossos compromissos com a proteção ambiental. Em meu governo, o Brasil, finalmente, abandona uma tradição protecionista e passa a ter, na abertura comercial, a ferramenta indispensável de crescimento e transformação. Reafirmo nosso apoio à reforma da Organização Mundial do Comércio, que deve prover disciplinas adaptadas às novas realidades internacionais. Estamos igualmente próximos do início do processo oficial de acessão do Brasil à OCDE. Por isso, já adotamos as práticas mundiais mais elevadas em todas as áreas, desde a regulação financeira até os domínios da segurança digital e da proteção ambiental. No meu primeiro ano de governo, concluímos a reforma da Previdência e, recentemente, apresentamos ao Congresso Nacional 2 novas reformas: a do sistema tributário e a administrativa. Novos marcos regulatórios em setores-chave, como o saneamento e o gás natural, também estão sendo implementados. Eles atrairão novos investimentos, estimularão a economia e gerarão renda e empregos. O Brasil foi, em 2019, o 4º maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. E, no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento de ingresso de investimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso comprova a confiança do mundo em nosso governo. O Brasil tem trabalhado para, em coordenação com seus parceiros sul-atlânticos, revitalizar a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul. O Brasil está preocupado e repudia o terrorismo em todo o mundo. Na América Latina, continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de sustentação indispensável para o progresso econômico que desejamos. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Também quero reafirmar minha solidariedade e apoio ao povo do Líbano pelas recentes adversidades sofridas. Cremos que o momento é propício para trabalharmos pela abertura de novos horizontes, muito mais otimistas para o futuro do Oriente Médio. Os acordos de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e entre Israel e o Bahrein, 3 países amigos do Brasil, com os quais ampliamos imensamente nossas relações durante o meu governo,
constitui excelente notícia. O Brasil saúda também o plano de paz e prosperidade lançado pelo presidente Donald Trump, com uma visão promissora para, após mais de 7 décadas de esforços, retomar o caminho da tão desejada solução de conflito israelense-palestino. A nova política do Brasil de aproximação simultânea a Israel e aos países árabes converge com essas iniciativas, que finalmente acende uma luz de esperança para aquela região. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. Ouvimos aí então às 10 horas e 55 minutos, quase 10 minutos, né, durou o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, como manda a tradição, abrindo a Assembleia. Muitos ouvintes aqui pegaram no meio do caminho, né, o discurso do presidente, que começou lamentando as mortes, lembrou aí que no início da pandemia fez esse alerta, né, que era necessário combater o desemprego e o vírus de forma simultânea, mas que a justiça brasileira delegou aos governadores dos estados a função de tomar as medidas para conter o vírus, né? Falou aí do auxílio emergencial, aliás, tem muitos ouvintes aqui comentando, né? Ele falou $1.000 de auxílio emergencial, né? Que conta foi essa que ele fez? A gente está tentando entender também, né? Falou que o auxílio foi pago, um auxílio no valor de $1.000, né? O Reni até veio somar aqui as parcelas e tudo, e aí é mais ou menos isso, né? Todas as parcelas que foram recebidas pelas pessoas, né? Pelos beneficiários. Enfim, falou bastante, falou sobre cloroquina, falou que o país está aberto, falou sobre, de fato, as queimadas na Amazônia e no Pantanal, mas não foi o centro do discurso, né? E no final aí, pedindo liberdade religiosa para que as pessoas lutem pelo combate à cristofobia, e terminou o discurso fazendo uma saudação ao presidente norte-americano Donald Trump, que, aliás, é o próximo a discursar na Assembleia Geral da ONU. Você vai acompanhar por aqui também na Band News FM. 9h57. Está aí, portanto, o discurso do presidente Jair Bolsonaro ao longo da programação da rede Band News, onde você acompanha pela Band News Difusora FM. Você vai saber todos os detalhes, né? Vão esmiuçar aí os comentaristas sobre este discurso, e você vai acompanhar mais detalhes ao longo da nossa programação. Vamos com ele. Vamos falar de esporte. Patrick Vieira já na área. Bom dia, Patrick. Bom dia, Samara. Bom dia aos ouvintes da Band News. Patrick, não te escutei. Ai. Falei, bom dia, Samara. Bom dia aos ouvintes. Agora, estava muito baixo, Patrick. Eu tive que aumentar aqui o microfone. Tá no 9, tá quase no 10. Vamos falar de Fast Rio Branco do Acre. O local e horário do duelo da segunda rodada devem ser alterados. Conta pra gente os detalhes. Mesmo, Samara, o duelo entre Fast e Rio Branco, que ocorre no próximo sábado pela segunda rodada da Série D, sofreu uma alteração. A partida ainda continuará no sábado, dia 26, mas mudará de estádio e horário aqui mesmo em Manaus. De acordo com a assessoria do Fast, a partida passará pelo estádio Ismael Benigno, a Colina. O horário também terá alteração, das 8h30 para as 6 horas da noite, no horário de Manaus. A alteração foi devido a um evento na Arena da Amazônia que acontecerá no mesmo dia e na mesma hora, e a alteração ainda não foi publicada no site da CBF. Em nota, a Fundação de Amazonas de Alto Rendimento, administradora das praças esportivas, informa que a Arena da Amazônia é um espaço multiuso, mas com prioridade para o futebol. Porém, a mudança do local de jogo do Fast se deu por haver um evento na agenda há mais de um mês de antecedência. Eu faço agora um comentário que a tabela já foi divulgada há mais de 2 meses, então o Fast já faria aquele jogo, né? Então a gente vê qual é a prioridade mesmo, né? E o assunto que está todo mundo falando no momento, Patrick, é sobre o Clube do Flamengo, que teve que retornar, 4, aliás, jogadores que tiveram que retornar no avião, porque o Peru não deixou que eles aterrissassem por lá. E eles estão em Manaus. Isso, estão aqui em Manaus, né? O avião ele leva o Natão, o Guilherme Bala, o Rodrigo Muniz e o João Lucas, que seriam os reforços por conta dos 7 jogadores do Flamengo que testaram positivo para a Covid-19. A gente espera que eles consigam, né? Há uma previsão de chegada deles horas antes da partida. A gente espera que eles cheguem com todo o reforço lá, né? Para que eles venham ajudar. O Flamengo vai com um time hoje tem bem Libertadores, desfalcado. né? Isso, o Flamengo vai jogar contra
o Barcelona de Guayaquil lá lá no Peru, e depois o São Paulo também vai jogar contra a LDU, né? Nosso ouvinte até falou. É verdade, diz que o São Paulo vai ganhar e o Flamengo vai perder. Que coisa, gente. Não, a gente espera que não, porque afinal de contas o Flamengo representa o Brasil nessa competição. Obrigada, Patrick. Até amanhã. Valeu, Samara e os ouvintes. Até amanhã. Fique agora com o Band News Station. Ellen Brau e Eduardo Barão já no ar. Parte no Brasil, em parte aí em Nova York. Eduardo Barão acompanhando aqui com a gente também a abertura da Assembleia da ONU. Barão, fala aí pra gente. Vamos lá, enquanto não começa o discurso do Trump, que a gente vai acompanhar daqui também. Exatamente.